Olá, amigos, mais uma vez é bom dia e é muito bom cumprimentá-los nesse momento tão especial em que a gente continua esse estudo fabuloso, inspirador, que é sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Sem dúvida nenhuma, quando nós estudamos o livro de Romanos, nós podemos ter uma experiência muito mais viva, muito mais profunda com a pessoa de Deus. E é por isso que eu quero agora convidar você a abrir sua Bíblia para a gente então estudar a porção de hoje, que é Romanos, capítulo de número 1, e os versículos são os versículos de número 18 até o versículo de número 32. O estudo de Romanos ele é extremamente importante e inspirador porque o seu conteúdo é extremamente relevante para nós hoje, extremamente relevante. Então, compreender o livro de Romanos é ter uma visão mais clara sobre o plano da redenção e a maneira, o processo, e até mesmo conhecer um pouco os termos referentes à doutrina da salvação. Então, agora, por favor, pegue sua Bíblia e agora nós vamos entrar nessa experiência tão singular, tão especial, que é estudo do livro de Romanos, a partir do capítulo 1 e do versículo 18. Como a gente pode resumir essa primeira porção? Ou melhor, a segunda porção do capítulo de número 1 de Romanos. Como nós podemos resumir essas, esses textos que vão do versículo 18 até o versículo 32? Quando nós estudamos Romanos, a divisão, uma boa divisão que foi feita por um teólogo, me chamou bastante a atenção. Mas antes de fazer essa divisão, é importante aqui conhecer um pouco sobre o que essa porção se refere. Essa porção se refere ao quê? E aqui a gente pode, de uma forma assim muito clara, apresentar a depravação da sociedade gentílica. Ou seja, por que a sociedade se tornou o que ela é? Qual foi a causa? Qual foi o motivo? Onde está a origem para a gente chegar nas condições que nós estamos chegando? Então, Paulo ele faz uma descrição muito clara sobre quais foram as causas, as razões que levaram o ser humano a ser o que de fato ele é. Mas, como eu disse, seria muito importante começar esse texto fazendo uma espécie de resumo em pelo menos três palavras. Se eu pudesse resumir essa porção, esse texto, em três palavras, quais seriam essas? Vamos lá. Primeiro seria revelação, tá? A palavra seria a revelação que Deus faz, que essa revelação está justamente apresentada nos versículos 18 e 20. A segunda coisa que me chama a atenção dos textos seria a rejeição, dos versículos 21 a 23. Ou seja, Deus se revela, o ser humano rejeita. E a terceira palavra que nós podemos encontrar é a retribuição, ou seja, a, o castigo, as consequências do juízo de Deus sobre a rejeição da sua revelação. Então, essa porção aqui, esses textos que nós vamos ler daqui a pouco, podem ser divididos, do versículo 18 até o versículo 32, podem ser divididos assim: a revelação que Deus fez, a rejeição que o ser humano teve e a retribuição daquilo que Deus realizou. Muitas vezes a gente pode chegar a uma conclusão ou a um pensamento de que nós somos bons, de que nós nascemos bons. E o que estraga o ser humano é o ambiente onde ele vive. Esse foi um pensador, um filósofo francês chamado Jacques Rousseau, que ele disse o seguinte: o homem é bom por natureza e é a sociedade que o corrompe. Quando nós vamos para o texto da Bíblia, nós vamos perceber que não é bem assim. A gente não nasce bom, não é a sociedade que nos corrompe. Quando você estuda o texto bíblico, você vai perceber que a realidade da natureza humana, a condição que o ser humano já se encontra, e já está no seu próprio DNA, né, no sua própria natureza. E dentro dessa própria natureza, de revolta, de rebelião, de distanciamento de Deus, isso é comum ao próprio ser humano. Ninguém precisa ser educado para não pensar em Deus. Ninguém precisa ser educado para não pensar em Deus. Ninguém precisa ser educado para não desejar Deus. Ninguém precisa ser educado para pensar em si mesmo.
Ninguém precisa ser educado para odiar. Você sabe por quê? Porque a natureza humana já é assim. Ela já é assim. Nós já temos essa condição, está dentro de nós isso. Então, é muito importante a gente compreender que não existe nada de bom aqui dentro. E é por isso que Paulo diz assim que nós estamos destituídos, nós estamos apartados da glória de Deus, da natureza divina. Então, a situação nossa como ser humano, ela é extremamente complexa, extremamente difícil, e nós precisamos de ajuda. E Paulo vai traçar esse quadro com, assim, com tintas muito fortes, para dizer que a situação ela é mais desesperadora do que nós podemos imaginar. E você vai entender isso, por que Paulo faz isso nesse livro de Romanos. Então, primeiramente, vamos para essa primeira porção, que é a revelação. Então, nessa revelação, vamos agora para os versículos 18 a 20, que diz que antes, permita aqui uma citação de Lutero, tá? Aliás, eu vou primeiro ler o texto, depois eu entro na situação de Lutero. O versículo número 18 e 20, a 18, perdão, diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porque o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus usa aqui algo bastante interessante, que Deus, eles se ira, a ira de Deus se revela no céu, pela forma que o ser humano reage em relação a essa própria revelação. O texto que me chama a atenção sobre essa revelação é que o texto diz: daquilo que Deus pode conhecer, é manifesto entre eles. Ou seja, Deus ele não se tornou oculto, Deus não se tornou distante, Deus não se tornou desconhecido, mas é algo que atrapalha o ser humano. O que atrapalha o ser humano é sua impiedade, sua perversão. Do grego, essa é asebia, que significa contra Deus, e essa perversão é contra os homens. Então, impiedade é o comportamento que o ser humano tem em relação a Deus. E perversão é o comportamento que o ser humano tem em relação aos homens. Agora, é importante aqui descrever que Deus, ele se interessa, mesmo nessa condição que o homem se encontra, ele se revela para o ser humano. Lutero tem um pensamento bastante interessante, que ele diz assim: o homem usa máscaras para se esconder e Deus usa máscaras para se revelar. Por quê? Porque não dá para perceber, não dá para aceitar, não dá para viver na presença de toda a manifestação da graça de Deus, da glória de Deus e daquilo que Deus é. Então Deus ele usa as suas máscaras, entre parênteses, para se revelar ao próprio ser humano. Agora, pensando nisso, nessa realidade, veja o que Paulo diz nos versículos de número 19 a 20. Ele diz: porquanto o que Deus se pode conhecer, ou seja, mais uma vez, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, diz Paulo, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, qual é o apelo de Paulo aqui? Qual é o apelo de Paulo aqui? Paulo está fazendo aqui um apelo dizendo o seguinte: Deus ele se revela para o ser humano. Deus ele não está oculto, Deus não está escondido. E essa revelação que Deus faz para o ser humano, ele diz o seguinte: olhe para as obras criadas, olhe para aquilo que o Deus Criador fez. Então, olhe para a natureza, olhe para a posição dos astros, olhe para a esfericidade da lua, a esfericidade do sol, olhe para as estrelas, olhe para os planetas. Perceba como existem leis que estão predominantemente presentes dentro da natureza. Veja como ocorrem os ciclos da própria natureza, primavera, verão, inverno, outono. Veja como isso se manifesta. Veja como os efeitos de uma chuva quando cai. Veja os efeitos de uma semente quando ela é plantada. Então, Paulo, ele diz o seguinte: não pode existir algo simplesmente do acaso. Existem leis, existem propósitos, existem regras. E essas consistências que estão ali muito fortes, presentes dentro da própria natureza, é uma manifestação do caráter do próprio Deus, que tem ordem, que tem lei, que fala para o ser humano.
que diz para esse ser humano que dentro da própria natureza existem processos. Então Deus está se revelando dentro da sua própria criação, e quando o homem tem percepção da sua própria da criação divina, embora ele não tenha todo o complexo conhecimento das Sagradas Escrituras, embora ele não tenha o texto em suas mãos, Paulo está dizendo que a criação, presta atenção nisso, Paulo está dizendo que a criação fala ao coração do ser humano, e essa criação, por essa criação, o ser humano pode ter conhecimento dos atributos invisíveis de Deus. Invisíveis de Deus. Ou seja, Deus não ficou calado. A gente não vai compreender tudo. Um índio que está ali no meio do mato, que não se comunica com uma pessoa, com alguém civilizado, ele não vai ter noção do que é uma constituição, do que é uma cadeia de DNA, de quais são os efeitos bioquímicos, né, que uma droga pode causar. Ele não vai entender isso, mas ele vai entender uma coisa: existe uma lua, existe um sol, existe uma natureza, existe fauna, existe flora, e tudo isso fala de uma divindade. Tudo isso fala de uma divindade. E é interessante que existem tribos que eles têm regras, que eles têm ética, que eles têm o respeito, que de alguma forma essas leis elas foram aplicadas dentro da própria realidade deles. Então, perceba uma coisa. Paulo, ele fala aqui, existem dois tipos de revelações, irmãos. Existe o que nós chamamos de revelação especial e a revelação geral. A revelação especial a gente se refere à Bíblia, a gente se refere a Jesus Cristo. Mas o que é essa revelação geral que Paulo está mencionando aqui? O que Paulo está mencionando aqui não é a revelação especial, ele está falando aqui da revelação geral. E veja o que nós podemos entender sobre essa revelação geral. Essa revelação geral, ela pode ser encontrada de três maneiras. Eu acabei de falar de uma, que é a criação. Mas Deus também, ele se revela através da história, e Deus também se revela através da sua consciência. Ou seja, existem coisas que você pode olhar para a história e colocar um estudo mais analítico da própria história e ver que tudo o que acontece no mundo tem o desígnio, o propósito divino. Ou seja, nada acontece sem o controle divino, sem a razão e sem a direção e sem o propósito divino. Agora, perceba uma coisa aqui. Além disso, Deus, nessa sua revelação geral, ele também fala ao ser humano, à consciência. As pessoas, tem muitas pessoas que não precisam ser crentes, não precisam ir para uma igreja para descobrir que você não pode ter um relacionamento extraconjugal. E isso por quê? Por causa da consciência. Uma pessoa não precisa manifestar nenhum tipo de crença para descobrir que ele não pode se apropriar de um bem que não lhe pertence, porque isso é roubo. Um ser humano, em qualquer lugar da Terra, sabe que ele não pode tirar a vida do outro. Você sabe por quê? Porque Deus trabalha na consciência. Então, quando Paulo fala em Romanos, capítulo 18, até capítulo 1, versículo 18, até o 20, ele vai dizer o seguinte: Deus falou, Deus se revelou, Deus se manifestou. E a fala de Paulo em relação a isso, ela é fortíssima, porque Paulo chega ao ponto, né, de afirmar que essas pessoas, elas os homens são indesculpáveis. Ou seja, não existe desculpa de um Deus que não se revelou, de Deus que se escondeu, um Deus que não mostrou a sua própria divindade, os seus próprios atributos. Não, Paulo disse que o ser humano, por isso, ele é indesculpável. Agora, Deus se revela para o ser humano. Não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa a sua história, não importa a sua nacionalidade, Deus ele utilizou de todos os recursos, principalmente da história, da natureza e também da consciência humana para falar para o próprio ser humano. Agora, veja a segunda coisa. Como o ser humano reagiu a essa revelação? Infelizmente, Romanos capítulo 1, versículo 21 a 23, diz que o ser humano, ele rejeitou. Foi a rejeição que o ser humano teve em relação a essa revelação. Vamos para o texto. O texto diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus.
nem lhe deram graças. Então, não houve gratidão e não houve glorificação da parte do ser humano. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo chama o ser humano de loucos por ter resistido, por ter se blindado em relação à manifestação da glória de Deus. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Bem, o que nós podemos entender disso? Paulo está dizendo o seguinte: olha, o ser humano, ele recebe essa revelação que fala a sua consciência, essa revelação que vem através da natureza e essa revelação que vem através da história. Mas qual foi a atitude que o ser humano teve? O Paulo, ele é muito enfático, ele diz, tendo conhecimento de Deus. Quero dizer uma coisa, amigos, a gente sempre pensa, sabe, que não, tem pessoas no mundo que a gente vive, que na sua cultura, na sua realidade, na sua história, não tem conhecimento de Deus. Tem conhecimento de Deus. Talvez ele não vai ter um conhecimento de Deus que você tenha, que eu tenha, que nós temos. Mas essa pessoa ela vai ter o conhecimento de Deus. Por quê? Porque o mundo, ele é um cenário, ele é um palco da manifestação de Deus. Deus não está alheio ao que acontece no mundo. E nem Deus estará alheio às realidades e às necessidades do ser humano. Deus não está alheio. Deus está próximo e Deus se revela. Então, como é que o ser humano reage diante disso tudo? Diante daquilo que é colocado na sua própria consciência? Como é que ele reage? Bem, ele reage de uma forma descendente, decadente. Ou seja, quanto mais o ser humano conhece a Deus, mais ele se torna semelhante a Deus. Quanto mais o ser humano ele se distancia de Deus, essa imagem ele vai sendo deturpada. Ele vai sendo deturpada, vai sendo alterada e vai diminuindo até o ponto de ser apagado. E até o ponto daquela glória, daquela manifestação do caráter de Deus em nossa vida, ela é completamente distorcida. E a gente sai da glória de Deus para a condição de uma manifestação de animais. Olha só, a degradação do ser humano ela é tão dura, é tão forte, pintada aqui por Paulo, que chega a nos escandalizar. Veja o que nós podemos ver aqui. Eu queria citar Voltaire para você, mais um filósofo francês, que ele diz o seguinte: olha o que ele fala sobre o que o ser humano fez em relação à glória de Deus. Ele diz assim: eu vou aqui primeiro apresentar essa citação e voltar depois para o que acontece em Romanos aqui. Diz assim: se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o homem retribui muito bem a gentileza. Por quê? Porque o homem assume o lugar de Deus. O homem, ele retribui, diz Voltaire. Porque o homem diz o seguinte: você me fez a sua imagem e semelhança, então eu vou fazer você a minha imagem e semelhança. É isso que o ser humano faz, é isso que Romanos, no capítulo número 1, ele está dizendo. Então é o seguinte: olha a decadência, é como se fosse uma espiral descendente, né? Olha a decadência, perdão, que o ser humano chega. Primeiro, o centro de tudo é Deus. Então preste atenção nesse quadro. Eu vou tentar ilustrar essa porção de Paulo aqui é, com um quadro. Então, lá em cima, no ponto, essa é a revelação que Deus faz. Mas como o ser humano reage? Primeiro, eles não glorificaram a Deus como Deus. Eles não glorificaram. A segunda coisa que Paulo menciona é que eles não lhe deram graças. Ou seja, pela revelação, seja pela história, pela natureza, pela consciência, o ser humano, ele não olhou para Deus e não deu o atributo, o reconhecimento da sua glória e nem tampouco deu graças a ele. Então perceba que primeiro é o reconhecimento da glória, porque aqui está justamente a manifestação da divindade. Mas também o reconhecimento da graça de Deus é aquilo que Deus realiza. Primeiro, não glorificaram, ou seja, primeiro foram indiferentes à sua revelação. Segundo, não foram gratos por sua revelação. A terceira coisa que Paulo menciona aqui é que se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, se a gente tirar Deus da nossa consciência, ou não permitir que ele fale a nossa consciência, nós nos tornamos seres que pouco a pouco eles se tornam racionais,
humanistas, destituindo Deus da sua própria existência. É isso que Paulo está dizendo. A quarta coisa é que, e é muito interessante, né, que praticamente isso está aqui no centro, diz assim, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eu queria aqui fazer uma pausa para dizer o seguinte, é, Paulo vai dizer o seguinte, olha, eles não glorificaram a Deus, eles não deram glória a Deus, eles não reconheceram, eles ficaram nulos em seus raciocínios, e depois o seguinte, depois eles se tornaram insensato o coração. Parêntese aqui, tá? Nosso problema é de coração, viu, irmãos? De todos nós. De quem está na igreja, de quem está fora, de quem é crente, de quem não é crente. Nosso problema está aqui dentro. Em outras palavras, quando Paulo fala que o coração se tornou insensato, ele está dizendo o seguinte: o caráter do ser humano está deturpado, porque ele não reconhece a Deus, ele não glorifica a Deus, e ele mergulha nos seus próprios raciocínios. E é por isso que o seu coração está completamente sujo, deturpado, distorcido, desorientado, sem rumo, sem propósito. Pensa numa coisa, sabe? Ou eu me lembro agora do pastor Miguel Pinheiro, né? Que ele dizia muitas vezes: coração, coração, toma jeito, coração. É isso mesmo. Nosso problema é nosso coração, amigos. Que entendam uma coisa: se, se não for pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus, você e eu temos um potencial de destruir outros e a nós mesmos mais do que a gente imagina. Nós temos um potencial de nos destruir e destruir outros de uma forma é, fora do comum. É isso que Paulo está aqui dizendo. Agora, continuando a descrição, veja que o poço pode ser mais fundo do que a gente imagina. O quinto ponto destacado aqui é que, encucando-se por sábio, você já imaginou a pessoa ter consciência ou ter uma autopercepção de sabedoria, de conhecimento, mas segundo o registro do céu, segundo a avaliação divina, o ser humano ele está em uma condição de loucura. Por quê? Porque viver uma vida destituído de Deus, longe de Deus, indiferente às suas manifestações, não é sabedoria, é loucura. E número 6, isso, exatamente isso que estou passando, mas essa loucura leva a quê? Essa loucura, segundo Paulo, eles fazem com que o ser humano ele mude a glória de Deus. Peraí, se ele está mudando a glória de Deus, ele está mudando a glória de Deus para quem? Para o réptil. Você já parou para pensar nisso? Então, quando você olha no versículo número 23, abre sua Bíblia no versículo 23 e me acompanhe. Diz assim: mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Isso, ou seja, homem, Deus, homem, e para onde é que vai? Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, veja que essa condição ela é extremamente lastimável. O ser humano sai da glória de Deus e se torna semelhantes a animais. É isso que Paulo está aqui colocando. É isso que Paulo está dizendo. Bem, como consequência disso vem a retribuição. Então, você não pode se esquecer dessas três palavras, tá? Ou seja, a revelação de Deus, a rejeição do ser humano e a retribuição, ou seja, as consequências que aparecem do juízo, tá? É, eu gosto dessa frase aqui de Marcos Lucado que ele diz: eu tenho uma natureza pecaminosa. Você também tem. Dadas as circunstâncias certas, você fará a coisa errada, porque você nasceu com ela. Agora, você não precisa alimentá-la. Você não precisa conviver com ela como sendo uma parceira de vida que você tem que amar, que você tem que namorar com ela. Você não precisa fazer isso com sua natureza. Mas, infelizmente, há muitos seres humanos que fazem. E é por isso que Paulo diz o seguinte, versículo 24 a 26. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, ou seja, Deus entrega pelas concupiscências do seu próprio coração. Novamente, Paulo resgata o tema aqui do coração, que é onde, a fonte de onde jorra bondade ou maldade e é aquilo que nos faz dessemelhantes a Deus. Para desenrolar o seu corpo, ou seja, a consequência do ser humano rejeitar a Deus é se tornar louco e depois desonrar o seu próprio corpo. Como eles fazem isso? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira.
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou a paixões infames. Paulo está falando aqui de uma paixão que arde, de uma paixão que queima no coração do ser humano. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, é muito importante aqui que Paulo está trabalhando um elemento muito interessante aqui, que é a homossexualidade. Então, Paulo está dizendo que um dos elementos que levou a essa rejeição de Deus, a essa resistência de Deus, é justamente o fato de que as pessoas mudaram a glória de Deus, mudaram o comportamento natural de um homem com uma mulher com um homem, para viverem de uma forma completamente diferente. Essa declaração Paulo está fazendo aqui de forma muito clara, de forma muito clara. Então, a rejeição de Deus mexe com nossos comportamentos e mexe com os nossos comportamentos de natureza íntima e mexe com nossos comportamentos também quando se refere a relações sexuais. É isso que Paulo está aqui nos colocando. Só que existe uma coisa que é muito importante aqui destacar, é que esse tema da homossexualidade, quando Paulo fala, ele nunca apresenta esse tema sozinho. Então isso quer dizer que a gente não pode, sabe, às vezes fazer uma certa categorização de pecados e dizendo o seguinte: olha, esse pecado aqui ele é muito grande, esse pecado é muito pequeno. Então, quando a gente olha para as listas que Paulo coloca, geralmente o pecado da homossexualidade se encontra na mesma condição, no mesmo patamar dos outros pecados também. Porque pecado é pecado, conforme a gente compreende nas Escrituras. E cabe aqui uma descrição bastante interessante quando se fala desse tema. Diz assim: semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, agora ele diz que isso não foi um problema só voltado para as mulheres, mas para os homens também, se inflamaram mutuamente. Ou seja, ele colocou aqui o elemento de ardência, né, de algo que está pegando fogo, de uma paixão que é muito forte, que não se consegue, que o ser humano não consegue controlar. Mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado novamente o que o ser humano se torna é fruto do desconhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, Paulo está falando aqui da destituição da glória de Deus, do ser humano que se tornou louco, e ele chama essa loucura de sabedoria, desse distanciamento, porque tudo acontece no palco, no coração do ser humano, fruto do conhecimento de Deus. Agora, como eu disse para vocês anteriormente, Paulo não diz que nenhum pecado ele aparece isolado nessas listas, na Bíblia, inclusive. Então, volto aqui a resgatar, né? Se a gente encontra alguém que tenha uma preferência por pessoas do mesmo sexo, a gente pode, às vezes, ter um tipo de comportamento de dizer que aquele ali era um pecado mais grave, né? A gente pensa que, que o pecado ele é grave por aquilo que ele é capaz de impactar na nossa vida. Mas o pecado ele é grave por aquilo que Deus revela na sua palavra. E aí eu volto a dizer, nunca o pecado da homossexualidade está ligado, aliás, está isolado dentro da lista de Paulo ou também de João. Eles não, e também no livro de Levítico. Está ali em uma sequência. Aparece em vários blocos, nunca aparece de forma isolada. Porque essa é a descrição clara que a Bíblia faz. Agora, quais são os outros pecados mencionados aqui em Romanos, no capítulo número 1? Paulo apresenta, ele diz assim: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então Paulo conclui esse raciocínio dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, porque o salário do pecado é a morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bem, o que é que Paulo quer dizer com esses termos? Primeiro termo aqui, quando ele fala sobre injustiça, ele está falando aqui, a injustiça é ligado àquilo que você rouba, tanto dos homens como também de Deus.
aquilo que pertence aos homens de forma material e aquilo que pertence a Deus no seu reino mais espiritual, ou seja, aquilo que é de Deus, o que é de Deus, a glória de Deus, ou seja, aquilo que Deus é e precisa e deve ser reconhecido por aquilo que Deus é, eu roubo, eu tiro glória de Deus. Ou seja, eu não exalto a Deus, eu exalto a mim. Eu não reconheço a Deus, eu reconheço a mim. Eu não vivo uma vida de propósito ligados a Deus, eu vivo uma vida de propósito ligada à minha própria vontade. Então, Paulo está chamando isso de justiça e essa injustiça é roubar a Deus. A segunda coisa que nós encontramos aqui é a palavra malícia, que do grego, que é dizer porneia. E nesse contexto aqui se refere à forma sedutora que existe do ser humano, capaz de seduzir outro ser humano. Então, tanto homens como mulheres, a gente vê isso muito presente hoje nas redes sociais, no mundo virtual que existe tão presente hoje, é aquilo que eu lanço sobre o outro para seduzir o outro, para conquistar o outro, e obviamente isso é fora de uma relação de casamento, é fora de padrões de relacionamento que Deus estabeleceu. Então, é viver a sensualidade, é viver a atração do corpo, das fantasias eróticas que são produzidas pela mente humana. A outra coisa que Paulo menciona aqui é a avareza, e essa avareza é, envolve tanto o desejo por ter algo mais, tá? Como também um desejo desenfreado de ter o que não pertence a você por direito, ou seja, eu quero me apropriar daquilo, pela força, pela intimidação, é, pela fraude, eu quero me apropriar daquilo. Então, Paulo menciona esse desejo desenfreado. Uma outra palavra que Paulo usa aqui também é a palavra maldade. Ou seja, é essa maldade tão extrema que eu quero produzir o dano, a dor, o sofrimento de forma intencional, ou seja, completamente insensível, insensível com o pensamento do outro, com as necessidades do outro, insensível com o sofrimento do ser humano. Ou seja, ele provoca o ser humano. Então, isso é essa maldade que Paulo está aqui apresentando. Além disso, ele coloca aqui inveja, né? Que você já sabe que essa inveja descreve o homem desprovido de todo o bem, ou seja, ele é uma pessoa assim tão centralizada nele mesmo, tão centralizada que tudo deve girar em torno de si mesmo e não em torno do outro. E por último, ele coloca aqui um outro pensamento, por último, nessa primeira linha de pensamento, ele coloca que o homem, ele, ele, ele é um homicida, e esse homicídio está ligado justamente à forma em que nós olhamos para, é, para o sucesso do outro de uma maneira desconfortável. A gente fica infeliz pela alegria dos outros. Mas perceba, amigos, que essa situação do ser humano, ela é terrível, né? Porque o homem se torna difamador, desrespeitoso. O homem, com essas suas atitudes, eles se tornam insolentes, soberbos, presunçosos, orgulhosos, indiferentes aos próprios pais. E aí a gente chega à conclusão de hoje, que a conclusão, quais são os pontos que a gente pode aqui salientar sobre essa porção de Romanos capítulo 18 até o 32, é de que não existe esperança fora de Cristo para a nossa vida. Paulo, ele começa o Romanos falando do que é o Evangelho. E o Evangelho é para o ser humano nessa condição, é justamente nessa condição. E nessa condição toda, é tão distorcida, tão lastimável, tão lamentável, tão dolorosa, tão carregada de, de tantos elementos que nos tornam cruéis, loucos, insensatos, soberbos, homicidas, difamadores. É nesse quadro complexo, sabe? Profundamente distante de Deus, que desconhece a glória de Deus, que desconhecem todas as suas revelações, essa rejeição. Deus diz assim, a Bíblia diz assim, e Deus então os entregou. Deus os entregou. Toda a consequência do pecado, segundo o que nós lemos aqui em Romanos, o que acontece de tão ruim, tão degradante no caráter do ser humano, foi uma entrega de Deus. É como se Deus dissesse, eu fiz isso por você, eu me revelei a você, eu falei ao seu coração, eu procurei você. Mas o ser humano insiste várias e várias e várias e várias vezes. E Deus disse, então Deus entregou.
Então, o produto daquilo que nós somos é fruto de duas coisas, das nossas escolhas, e entre essas escolhas está a rejeição de Deus e da nossa resistência à sua revelação. Então, Paulo ele vai pintar esse quadro muito pesado para dizer que os seres humanos são assim. Agora, em Romanos capítulo número 2, o que ele vai falar? Ele vai falar de que esse mundo gentil está muito condenado, está condenado por todas essas condições. Mas também ele vai dizer que os judeus não estão fora. Então Paulo vai fazer mais ou menos o seguinte. Em Romanos 2, que é o nosso tema de amanhã, ele vai pegar a metralhadora e vai dizer o seguinte: está vendo o mundo gentil? Está vendo o mundo gentil nessa condição? Você agora, que é judeu, ou até mesmo moralista, ou até um gentil moralista, você está orgulhoso daquilo que você é, pois eu quero dizer que você também tem a mesma condição. Ou seja, Paulo vai apresentar o seguinte: todos pecaram, todos estão numa condição descrita aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Mas aonde é que entra o evangelho? Onde é que entra o evangelho aqui? Bem, amigos, eu posso já antecipar dizendo o seguinte, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a condição do ser humano é profunda, mais profunda é a graça de Deus para alcançar o ser humano. Se a condição do homem é extremamente distante, mais distante foi Deus para alcançar o ser humano. Se a condição do homem é quase irreversível, Deus ele enviou o seu filho para tornar reversível, para mudar essa realidade do ser humano. Compreender isso no livro de Romanos, é entender que a solução para os nossos problemas está na pessoa de Cristo. E nós vamos ver isso nas palavras de Paulo, em algum momento, logo no capítulo de número 3, e especialmente no capítulo número 4. Que Deus nos abençoe hoje e que o nosso coração esteja aberto, porque o nosso coração é onde tudo acontece. É onde tudo acontece. O meu coração, o seu coração, é onde tudo acontece. Mas o maior acontecimento de Deus em nosso coração é o seu trabalho, sua obra que faz nele através do Espírito Santo, de maneira ininterrupta. Se a gente não cuidar do coração, amigos, a gente é capaz de fazer as coisas mais absurdas dessa vida. Mais absurdas dessa vida. Mas se nosso coração estiver em Jesus Cristo, todos os dias, e lembre-se de uma coisa, o cristão, ele não faz, ele não tem uma atitude de entrega. Não, pastor, não. Cristão não entende atitude, não entende entrega como atitude. O cristão entende entrega como estilo de vida. Você se entrega ontem, você se entrega hoje, você vai se entregar amanhã. A entrega na vida cristã, meus irmãos, não pode ser uma foto, tem que ser um filme. Não pode ser algo isolado e pontual. Não é o batismo, o dia que você foi batizado. A vida cristã é uma vida de entrega. E se você não entender isso, o seu coração pode se corromper. Por isso que hoje é dia de entrega. Que Deus te abençoe. E eu pergunto, você crê nisso? Você crê no que foi lido? Você aceita aquilo que você está repousando os seus olhos aqui nessa leitura? Você entende que não existe graça, salvação, pureza, verdade? Não existe equilíbrio, não existe sabedoria fora daquele que está disposto a cuidar de você. Então, por isso, ó, hoje, quarta-feira, cuida disso aqui. E não viva uma vida de entrega, não viva a entrega, perdão, de forma isolada, de forma pontual. Mas viva continuamente, porque o seu coração pode trair você. E nós só podemos estar seguros, se estivermos em Cristo. Que Deus abençoe. Feche seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Bom Deus, obrigado pelo estudo de hoje. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Obrigado, Senhor, porque ficou muito claro a revelação, a rejeição, a retribuição. Mas nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós não queremos rejeitar a manifestação da Tua palavra, nem dos seus atributos, nem tampouco daquilo que o Senhor é, e nem a revelação especial que é a Tua palavra e a pessoa de Cristo.
Nos dê um bom dia, Senhor. Que nossa entrega não seja algo pontual, isolado, mas seja o nosso próprio estilo de vida, porque o verdadeiro cristão vive uma vida de entrega. Cuida do nosso coração, porque nele existe um potencial fora do comum para fazer coisas terríveis. Mas é por tua graça, Senhor, que estamos aqui, e por tua graça, que nós queremos viver segundo a tua vontade. Nos dê um bom dia, nós oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Lucas. Deus seja louvado pelo conteúdo de hoje da palavra de Deus, conteúdo que nos faz muito, muito refletir. Quando o senhor estava falando, pastor Lucas, me veio à mente um texto que eu gostaria de ler aqui, me permite, diz assim, ó, em 1 Coríntios capítulo 2, né, o verso 14, né? Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então, o senhor começou falando aí sobre a questão, né, que nós naturalmente somos inclinados, né, para as coisas erradas, né? A gente não busca Deus de forma natural, não tem como, né? Uhum, E as nossas atitudes diante da palavra de Deus, os nossos atos, né, o Espírito Santo vai conduzindo para que possamos formar bons hábitos, mudança de consciência, né, e formar o nosso caráter cristão. Imagino que Paulo ele trabalha muito, né, aqui em Romanos, mas em todas as suas cartas essa característica, né, da distanciamento do homem de Deus com Deus, mas ao mesmo tempo como se aproximar de Deus, né, pastor? exatamente, exatamente. Paulo vai deixar isso mais claro. Só que primeiro Paulo ele quer fazer o seguinte, como nós estamos pensando em um livro, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu vou aqui piorar tudo. É mais ou menos isso. Eu vou piorar tudo. Aí, então você vai ver Romanos 1, 30, 18 a 32, ruim. Depois você vai para Romanos capítulo 2 piorando, porque algumas pessoas podem se dizer, não, mas eu não pratico isso, não, mas eu não sou exatamente assim. Aí Paulo pega a metralhadora giratória dele e diz, não, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo está na mesma situação. Não, mas eu sou judeu, aí você também é legalista, você também está perdido. Então ele joga todo mundo no mesmo barco, para depois ele dizer o seguinte, existe uma solução. A solução é a justiça de Cristo, é a pureza de Cristo. Aí ele vai citar duas pessoas do Antigo Testamento. Ele vai citar Abraão e vai citar Davi. Ou seja, por que que Abraão foi justificado e por que que Davi foi justificado. Então ele vai pegar esses elementos, se eu não me engano, lá no capítulo número 4. Então ele piora tudo isso, ele torna a situação desesperadora para dizer que lá para dar o peso da solução lá na frente, né? Mas a gente vai chegar lá. Dê paciência. Benção demais. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. E em nome da sala aqui, ó, representando todo o grupo, quer dizer para o senhor que amamos o Senhor, tá? Precisamos do Senhor para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e acreditamos mais em Deus, pastor, porque você existe também, viu? Amém. É só um detalhezinho, muito obrigado. A recíproca aqui de amor, de carinho por vocês também é muito grande. Toda a minha apresentação vai estar disponível com o pastor Wagner. Eu vou mandar para ele, ele vai em algum momento colocar aí. Então, os resumos em PowerPoint vão todos estar à disposição de vocês, caso vocês queiram. Um abraço, Deus abençoe vocês. Benção. Obrigado, meu pastor. Um abraço.